Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o Dr. Ludmar Peixoto e durante muitos anos eu venho estudando e praticando odontologia biológica. Após a minha formação em odontologia, atuei muito tempo em uma clínica de plano de saúde e lá realizava diversas restaurações de amálgama, todos os dias. Amálgamas são ligas metálicas entre o mercúrio, o estanho e a prata, sendo que 50% corresponde ao mercúrio. O fato é que eu não sabia é que minha profissão estava destruindo com minha saúde. O meu sistema imunológico cada vez mais ineficiente, alterações visuais, sem energia, infecções constantes, ansiedade, irritabilidade, falta de foco e uma absurda enxaqueca que me atormentava. Até ali, parecia que não tinha solução. Até que um dia eu lendo um artigo falando sobre os problemas da contaminação de mercúrio em ambientes odontológicos. Após ler esse artigo, comecei uma busca intensa sobre esse assunto. E o que descobri explicava tudo o que estava vivenciando na minha saúde. E esse conhecimento foi um divisor de águas na minha vida, tanto na minha vida profissional quanto na minha saúde. Porque a partir daí abriu uma oportunidade para me tornar um dentista biológico e assim poder ajudar várias pessoas que sofriam com a intoxicação desse metal. Quando mudei a maneira de trabalhar com a odontologia e incorporei técnicas de proteção, realizando uma odontologia mais natural, livre de metal, minha saúde melhorou absurdamente. Não só a minha, mas até da minha equipe. A enxaqueca foi diminuindo de intensidade e de frequência. Conforme eu ia me desintoxicando e me nutrindo, a saúde foi voltando. Dia após dia, fui melhorando, até a saúde completa. O mercúrio é um metal tóxico. Ele funciona como um veneno no nosso corpo. Ele atua no sistema nervoso central, provocando inúmeros sintomas, que pode variar de indivíduo para indivíduo. Sintomas como ansiedade, depressão, problema digestivo, doenças autoimunes, doenças musculares, dores articulares, zumbido, dificuldades de concentração, inquietação, sensação de formigamento na pele, perda de cabelo, distúrbio da tireoide, fibromialgia, sensibilidades a campos eletromagnéticos e vários outros sintomas. Sintomas muitas vezes até estranhos, difícil até de explicar. Eu irei deixar aqui o relatório escrito, um resumo do caminho do mercúrio no corpo humano, um trabalho feito pelo professor Dr. Bob Haley, Dr. PhD, professor emérito na Universidade de Kentucky, nos Estados Unidos. Ele explica com detalhes, tá bom? Para vocês saberem que é uma coisa muito séria, existe um tratado chamado Tratado de Minamata. Minamata é uma cidade japonesa localizada ao sul da província de Kumamoto. Foi palco de um grande desastre ambiental na década de 50 e na década de 60. Milhares de pessoas sofreram uma grande intoxicação por mercúrio, por causa de uma fábrica local que jogava os seus objetos tóxicos, dejetos tóxicos, à base de mercúrio na Baía de Minamata. Existe um filme recente agora em 2020 chamado Minamata, que conta essa história. As primeiras pessoas diagnosticadas com os sintomas da doença foram os pescadores e suas famílias. Até então ninguém sabia a origem da tal doença misteriosa, cujos sintomas eram provenientes de uma desordem do sistema nervoso central e variavam desde fadiga crônica e dor de cabeça, ao comprometimento de visão e vários outros sintomas estranhos. A doença também afetou os bebês de mães que consumiam peixe e frutos do mar. Esses frutos do mar e esses peixes estavam contaminados. Hoje em dia, cerca de 3.000 pessoas ainda sofrem com as sequelas dessas doenças que são oficialmente reconhecidas como vítima desse crime ambiental que infelizmente teve consequências muito tristes. Em agosto de 2017, foi assinado um tratado internacional para proteger a saúde humana e o meio ambiente contra a poluição por mercúrio. Durante a Convenção de Minamata, cuja intenção é regulamentar o uso do produto químico e proibir até 2020 a fabricação, importação ou exportação de produtos contendo mercúrio, como termômetros e baterias, etc. Descrevendo o mercúrio como um produto químico de preocupação global, o objetivo da convenção é reduzir as emissões e a liberação de mercúrio
para o ar, água, terra, né? E tentar estabelecer protocolos de armazenamento e eliminação dessas substâncias. O que mais me chama a atenção é que a vigilância sanitária exige que o amálgama dentro de um consultório odontológico, o que sobra de uma restauração, não deve ser descartado em lixo comum. O profissional é obrigado a ter um reservatório de vidro hermeticamente fechado para armazenar o que sobra da restauração, para não contaminar o meio ambiente. Só que eu faço uma pergunta, e dentro da boca, por que não proíbe? Né? É realmente sem comentário. Se não pode jogar no lixo, deveria ser proibido. Realmente não faz sentido esse material ainda ser usado em alguns consultórios. Um professor de biofísica sempre afirmava: as pessoas não estão ficando doentes, elas estão sendo envenenadas. Ele afirmava isso se referindo como o mundo está contaminado. Um outro professor afirmava: viver nesse mundo é perigoso para a saúde. Triste realidade. A que ponto nós chegamos? O fato é que a restauração de amálgama contém 50% dessa substância de mercúrio. E como que ele é volátil, né, a temperatura de 12 graus Celsius, a boca tem uma temperatura de 36, 37. Então o vapor do mercúrio é constante dentro da cavidade oral. Como mostra esse vídeo, um trabalho realizado pelo Instituto de Toxicologia e Medicina Oral. Observe o vapor de mercúrio em um dente com amálgama. Isso daí vai para o pulmão, né, estômago, intestino, contaminando aí todo o sistema. O vapor é inodoro, não tem cheiro nem cor, apenas é possível enxergar com uma lente ultravioleta. Agora observe a bula das cápsulas das amálgamas. Feita pela própria empresa fabricante, ela informa o perigo que é esse material. Então ele fala que é tóxico através da inalação e a longo prazo pode causar problema de saúde, né? Existem vários trabalhos publicados falando como a exposição do mercúrio nas restaurações de amálgama tem afetado todos os envolvidos, dentista, equipe, paciente até o meio ambiente. Como vocês podem observar, são vários os trabalhos. Outro trabalho interessante, colocar algumas restaurações de amálgama nos dentes de algumas ovelhas, de alguns animais, né? A ideia era saber se o mercúrio que estava dentro da boca poderia contaminar o corpo. E como que se dava isso? Para onde que ia ficar esse metal? Após 30 dias, eles sacrificaram os animais e olhe na foto a contaminação sistêmica do animal. Essa área escura que vocês podem ver é a área de maior contaminação, né? Ali está o intestino, fígado e rim. Isso é o que foi possível verificar a nível de macromolécula. A parte micro, só através de um microscópio. As reações químicas que ocorreram ali não é possível enxergar a olho nu. Realmente devastador. Esse outro vídeo mostra o efeito do mercúrio no neurônio de um caramujo, né? O neurônio encolhe, ele se desintegra. Ele é muito tóxico, ele é neurotóxico. E agora você me pergunta: doutor, então é só ir no dentista e retirar essas amálgamas e trocar por resina? Mas não é tão simples assim. A remoção sem proteção é muito grave, pois a contaminação ocorre de maneira aguda. O paciente acaba engolindo os restos de metais durante o procedimento, que é absorvido pela mucosa, principalmente pela sublingual. Sem falar que você vai respirando o vapor que vai saindo das restaurações, pois o alto atrito com as brocas vai liberando e exacerbando esse vapor. Existe uma técnica inicialmente desenvolvida pelo Instituto de Toxicologia Oral, que é a Academia Internacional de Medicina Oral e Toxicologia, e que eu aperfeiçoei isso ao longo do tempo. A técnica exige um cuidado na questão de isolamento absoluto, bem como a proteção de toda a equipe envolvida. O paciente usa uma proteção especial, uma máscara de oxigênio especial durante a retirada, 2 bombas vácuos para sugar a amálgama. Eu e a equipe usamos uma máscara específica para vapores de mercúrio. Algumas substâncias como enxofre é usada para neutralizar o mercúrio e uma receita de nutriente importante para aquela ação do metal é adicionada. Durante o procedimento, o paciente é submetido a um laser, que a gente chamamos de laser terapia, laser vermelho, no pulso da artéria radial, técnica conhecida como ILIB. O laser tem a capacidade de doar fótons, agir na polaridade elétrica da membrana celular, descolando umas hemácias uma das outras, desagregando, tornando o sangue mais fluido e com maior capacidade de carregar oxigênio e nutriente, melhorando assim a capacidade detox. Ferramentas adequadas para evitar a contaminação do ambiente, e o profissional precisa dominar bem a técnica. Usamos o piezoelétrico,
da Mectron, que por frequência ele desloca o metal do dente sem precisar desgastar o metal totalmente e sem agredir a dentina remanescente, sendo o máximo conservador. Normalmente dentes restaurados com amálgama já são dentes sofridos, muitas vezes até destruídos. Então fazemos todo o esforço para preservar o máximo de dente possível. E após retirada é necessário um preparo na dentina oxidada, atuando com ozônio, laser terapia, terapia neural e etc. De maneira natural conseguimos assim recuperar o dente. Preparamos o remanescente dentário para uma reconstrução com um material mais biocompatível que essas resinas comuns, pois as resinas tradicionais contêm o bisfenol A na sua composição, que é um produto tóxico muito comum em plástico. Não vou me ater a esse assunto neste momento, mas fica a dica aí para pesquisa. O fato é que usamos um produto de origem alemã que não possui em sua composição o bisfenol A, e após o preparo, o dente é reconstruído, devolvendo a anatomia, contorno e a forma, e principalmente o contato entre os dentes, principalmente os dentes antagonistas, para melhorar o poder de trituração dos alimentos, que na maioria das vezes essas restaurações de amálgamas não têm anatomia satisfatória. E por ser um metal, como característica física inerente ao metal, ele contrai com frio e dilata com calor, estressando a estrutura do dente, deixando trincas na dentina, enfraquecendo o que sobrou do dente. E o profissional experiente precisa criar um reforço para tal situação. Muitos profissionais têm medo de mexer nas amálgamas. Alguns acham que se remover vai precisar de tratamento de canal. Outros ficam com medo da sensibilidade, que pode aparecer após a troca pela resina. E a grande maioria nem sabe, nem mesmo sabem da toxicidade dessas restaurações. E nem se importam, infelizmente. O fato é que o tratamento exige uma série de passo a passo, de maneira bem conduzida e um material adequado, criterioso para se obter sucesso absoluto. E nessa questão, nossa equipe está bem preparada, atendendo pacientes de diversos lugares do Brasil e até fora do país, milhares de dentes com amálgamas tratados com sucesso ao longo dos anos. Deixo alguns pacientes contarem suas experiências. Sugiro que nos acompanhem pelas redes sociais, pelo Instagram, pelo YouTube. Nosso nome lá é Dentista Biológico. Costumo fazer uma analogia e dizer que o nosso corpo, o corpo humano, é um grande aquário e que nossas células são os peixes. Se o aquário está contaminado e a água está suja, é lógico que o peixe vai ficar doente. O fato é que não adianta tratar o peixe dando-lhe remédio ou até mesmo suplementos. Se ele continuar vivendo nessa água suja, tóxica, ele não vai conseguir ter uma saúde de volta. Não importa o que você faça. O melhor a se fazer é focar na saúde, limpando a água do aquário, removendo os metais tóxicos, as sujeiras químicas, melhorar sua alimentação, se oxigenar através de exercício físico, se nutrir, melhorar a drenagem linfática e de maneira que o peixe inicie por si só um processo de autocura. O corpo vai ter condições para se curar, né? Tudo isso vai acabar melhorando. E o tratamento do terreno biológico é fundamental, né? Não adianta só tratar sintomas, tá? É claro que só por retirar as amálgamas com segurança, ainda assim pode não ser suficiente para trazer sua saúde de uma hora para outra, pois normalmente já existe uma toxicidade sistêmica importante que precisa ser trabalhada. Mas já é o começo, né? Pois você vai estar removendo uma fonte de toxina dentro da sua boca. E remover o contato com os metais tóxicos é a primeira coisa que se deve fazer antes de começar um tratamento de desintoxicação sistêmica. Por isso que eu falo, o nosso corpo é único. Como uma verdadeira orquestra, todos os órgãos trabalham em conjunto e em equilíbrio. Isso é maravilhoso. Mas para tudo isso funcionar, afinado, em perfeita harmonia, o primeiro passo é colocar em ordem, limpando e desintoxicando. E aí eu te convido a entrar em contato conosco através do nosso WhatsApp para que eu possa verificar pessoalmente o seu caso. Eu mesmo faço questão de estudar um a um. Peço que você me envie um breve relato do seu histórico de saúde, uma foto da sua arcada, que pode ser feito com o seu celular, pode pedir ajuda para alguém ou que possa te ajudar, alguém que possa te ajudar. E deixo o exemplo da foto aqui para você ver como que deve ser essa foto.
Dessa forma, eu consigo verificar o grau de extensão das amálgamas e quantos dentes estão envolvidos. Que daí é possível te passar uma prévia de um planejamento, bem como o investimento. E na sequência podemos agendar uma consulta ou mesmo agendar até o início já do tratamento, pois cada caso é diferente um do outro e o tratamento e o planejamento e a receita é individual. Temos a certeza que podemos contribuir muito para te ajudar na busca pela saúde plena e, consequentemente, pela qualidade de vida. Então clique aqui agora neste botão verde, sim, quero agendar agora, que a gente vai conversar lá no WhatsApp. Te vejo lá, um grande abraço.